Café com Lojistas do Sindlojas Porto Alegre. Hoje o palestrante é o Pablo Berger, que vai dar essa palestra, na verdade, sobre o Código de Defesa do Lojista. Explica para o telespectador como é que é esse código. Exatamente. O Sindlojas trouxe, então, uma palestra com advogados, visando estabelecer aqui um clima um pouco mais amigável do direito com os lojistas. E o nome Código de Defesa do Lojista, na verdade, é um chamamento para que o lojista possa vir essa manhã aqui, ter contato com os aspectos legais que lhe favorecem. Como lhe favorece? No momento que a legislação do consumidor estabelece direitos para o consumidor, ela também estabelece alguns limites ao exercício desse direito. E esses limites que o consumidor tem passam a ser direitos do lojista. Então nós queremos dar um enfoque da legislação que sim, ela visa proteger as relações de consumo, mas dá um enfoque do lojista em relação a essa especificidade da lei brasileira. Então é um aspecto um pouco, a gente sempre ouve falar, Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem que ser defendido, e a gente esquece que também existe na relação de consumo o fornecedor, o consumidor, o varejista. Então, essa manhã aqui nós vamos tratar de temas como garantia legal, prazo de arrependimento, vamos estabelecer também as formas de pagamento, posso ou não posso aceitar cartão de crédito, posso aceitar cheque, não posso, como é que eu me importo se o consumidor vem e quer pagar em cheque, né, e eu não quero aceitar. Então são situações assim que estabelecem os direitos dos lojistas em relação ao consumidor. Existem muitas situações também que o consumidor tem na mente dele que ele tem direito X, Y, mas na verdade aquele direito não está previsto na lei, é mais uma cultura mesmo por parte do consumidor e dos lojistas. Sim, existem N supostos direitos que se criaram, na verdade, no inconsciente coletivo que a gente fala do consumo. Eu posso simplificar um deles, que é a questão dos 7 dias de arrependimento, que todo consumidor entende que tem. E a legislação ela estabelece um prazo de arrependimento de 7 dias, é verdade, mas esse prazo de arrependimento ele é único exclusivamente para as vendas por internet e por telefone. Aquelas compras que o consumidor não teve o contato com o produto. Então esse é um dos direitos criados no inconsciente coletivo de consumo, que a gente fala, que não tem a relação na legislação. Então, um café com lojistas como esse, que visa estabelecer a proximidade do lojista com a legislação, também visa qualificar o lojista e ele entender no dia a dia que muitos dos direitos que o próprio cliente pensa que tem na sua compra não estão presentes na legislação. Que muitas vezes o lojista acaba acatando mais para criar uma relação amigável com o consumidor, né? Com certeza. A gente comenta, em seguida o escritório recebe consultas dos lojistas e a afirmação, olha, o seu cliente não tem razão. Contudo, não pode perder clientes em virtude do simples exercício do seu direito. Então, o lojista também tem que ter a percepção que a relação de consumo ela não é uma relação estanque. Então, o dia a dia, a manutenção da clientela também depende desse jogo de cintura que o lojista lá da ponta, que estabelece o contato com o consumidor, tem que ter. Pablo, uma boa palestra aqui. Muito obrigado. Café com Lojistas do Sindlojas Porto Alegre. Eu converso agora com o presidente Paulo Cruz, recebendo aqui os convidados para esse evento que hoje fala do Código de Defesa do consumidor e do lojista. Havia uma relação muito conturbada há muito tempo atrás, hoje já não é mais tanto assim, só que, na verdade, o lojista ele não tem que saber entender de leis, ele tem que entender de mexer com o seu comércio. Cabe ao sindicato orientar e dizer e mostrar que quando tem algum problema, algum conflito com o cliente, na sua loja, que ele procure o sindicato, procure o nosso departamento jurídico, que a gente resolve isso de uma maneira amigável e sem problema. Então, por isso que nós estamos fazendo essa palestra, né, para informar o nosso lojista que ele tem a guarida do sindicato para resolver os seus problemas e que deve agir corretamente, precificar nas vitrines, fazer tudo que diz e que a lei manda no Código Consumidor, que inclusive hoje está disponível em qualquer dos estabelecimentos comerciais de Porto Alegre. Nós estávamos conversando com o Paulo também que o próprio Sindlojas dá esse apoio ao lojista e muitas vezes, mesmo o consumidor não tendo direito, o lojista acaba acatando mais por uma questão de relacionamento com o consumidor mesmo.
Normalmente, hoje em dia o cliente é a sua majestade. Então, se o lojista não souber tratar bem o seu cliente, ainda mais com as redes sociais, ele tem muito mais a perder. Então, na verdade, às vezes o bom senso vigora. O índice de reclamação do PROCON com os nossos lojistas em Porto Alegre é mínimo. Praticamente inexiste. E às vezes, quando acontece um problema, o pessoal procura o Sindlojas e o Sindlojas entra em contato com o lojista que logo resolve o problema. Obrigado, Paulo. Ok, obrigado por vocês. Arcione Piva, vice-presidente do Sindlojas Porto Alegre. Nesse café também que fala sobre o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa, que está sendo chamado de Código de Defesa do Lojista, para falar que o lojista também tem os seus direitos. Sem dúvida, o Sindlojas está sempre preocupado, né, em informar o seu associado e também o consumidor, né, e o Código de Defesa do Consumidor hoje ele é tão importante para o consumidor como também para o lojista, né. O lojista saber as suas obrigações, seus direitos também é importante, não só o consumidor tem que saber seus direitos, os lojistas têm que respeitar os direitos do consumidor, mas também o outro lado ele é verdadeiro, né, nós precisamos ter uma relação, vamos dizer assim, uma boa relação entre consumidor e lojista. E esse é o trabalho que o Sindlojas faz, fazendo especialmente esse café hoje aqui com o Dr. Pablo, né, mostrando quais são os direitos do consumidor, mas também quais são os direitos do lojista. Isso é muito importante para que as relações se mantenham em alto nível, que sejam bem cumpridas, que sejam bem trabalhadas, né, que a gente possa sempre ter uma boa relação entre lojista e consumidor.